E usará da palavra o doutor Júlio César Nonato. Participam o desembargador Bisotto e o desembargador Sérgio Gama. Com a palavra, doutor Júlio, pelo prazo regimental. Boa tarde, excelência. Todos me ouvem? Perfeito. Bem. Quero inicialmente cumprimentar os eminentes desembargadores dessa egrégia segunda Câmara Criminal, na pessoa do desembargador presidente e relator desse presente remédio constitucional, doutor Adalto Dias Tristão, cumprimentar o ilustre e douto procurador de Justiça, cumprimentar também todos os serventuários da Justiça e cumprimentar os colegas advogados e todos que se fazem presente neste ato ou os que assistem o julgamento no canal do YouTube. Deixo assim os meus cumprimentos iniciais. Eminentes desembargadores, doutor Adalto, trata-se de um habeas corpus impetrado em favor do paciente Jefferson de Oliveira Souza, visando a revogação da prisão preventiva do paciente que se encontra recluso, excelências, desde o dia 14 de dezembro de 2018. Isso mesmo, desde dia 14 de dezembro de 2018, há mais de 2 anos e 6 meses, sem sequer, excelência, ter sido ouvido, sem sequer ter tido a chance de se defender, ficando claro e inquestionável o excesso de prazo e, consequentemente, a caracterização do constrangimento ilegal na qual mostraremos. Principalmente porque a defesa, excelência, em nenhum momento deu causa à morosidade existente. Ainda que devemos levar em consideração o momento de pandemia, ainda assim existe uma morosidade no processo originário. Sendo que, por diversas vezes, foram as audiências de continuação reiteradas vezes redesignadas. E cito e peço vênia a vossas excelências para citar como se deram 7 tentativas de ter a audiência na qual não aconteceram. O paciente, ele sendo preso no dia 14 de dezembro de 2018, a primeira audiência só ocorreu em 7/10 de 2019. Isso consta nas folhas 142 do processo originário, na qual foi juntado junto ao habeas corpus. Aconteceu a primeira audiência, excelência. Na ocasião foram ouvidas todas as testemunhas de acusação e nessa mesma ocasião também foram dispensadas as testemunhas de defesa, assim como o interrogatório do réu. Pois foi necessário remarcar uma próxima, a continuação da audiência, né, para que ocorresse uma cariação entre 2 testemunhas de acusação que fora necessário. E somente para esclarecimento, sem querer entrar no mérito, nesta audiência, apenas uma testemunha de acusação acusou o paciente. O mesmo que acusou o paciente em sede policial e que serviu de arrimo para o decreto prisional, pois a douta magistrada usou como fundamento apenas o depoimento dessa testemunha para decretar a prisão preventiva, que, por sinal, excelência, na época das investigações, todas as denúncias que foram feitas eram feitas no sentido que apontavam essa testemunha que acusou o paciente. Essa testemunha era citada como autor do crime. E também teve ainda, em sede policial, o depoimento do filho da vítima, que também afirmou ter sido a mesma testemunha, um conhecido e perigoso traficante do bairro e temido por muitos da comunidade. E essa testemunha acabou entrando em contradição com sua namorada, que foi necessário fazer essa cariação, que fora realizada no mês sequente, no dia 12/11 de 2019, que seria a segunda audiência, que seria a audiência a cariação e a audiência de continuação. Teve no dia 12 de novembro de 2019, que seria a segunda, somente a cariação, sendo remarcada a audiência de continuação para o dia 5 de fevereiro de 2020. Ou seja, 7 meses depois. No entanto, quando chegou em fevereiro, a audiência não foi realizada, excelência, sendo mais uma vez redesignada, ou seja, para mais 8 meses depois, para o dia 3/9 de 2020. Ou seja, seria a 4ª tentativa de audiência que foi frustrada. Não acontecendo, foi novamente redesignada para o dia 25 de maio de 2021, e isso consta nas folhas 303 do processo originário, e também eu peço vênia para
para destacar que isso foi citado nas informações encaminhadas pelo juiz ao qual o Tribunal de Justiça, a essa segunda Câmara, informando que a audiência aconteceria no dia 25/5 de 2021, ou seja, no mês passado. No entanto, quando chegar a data, mais uma vez, excelências, a audiência foi redesignada. Agora ela foi redesignada para o dia 2/8 de 2021, ou seja, daqui a quase 2 meses. Isso mesmo, excelência, daqui a quase 2 meses, a sexta tentativa de continuação de audiência. No entanto, excelência, na semana passada, esse causídico foi surpreendido que a audiência foi mais uma vez redesignada, ou seja, agora para dia 10 de novembro, ou seja, no final do ano, 7ª tentativa, excelência, a 7ª tentativa de continuação de audiência. Em novembro, final do ano, às portas do recesso forense, e quem nos garante que essa audiência vai ocorrer? Corre o risco de ser redesignada mais uma vez para o ano que vem, o que terá o paciente mais de 3 anos preso sem ao menos ter sido ouvido, e sendo que hoje já conta com mais de 2 anos e 6 meses, o que também caracteriza uma antecipação de pena, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico. Excelência, é flagrante o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente, pelo flagrante excesso de prazo na instrução, em que em nenhum momento a defesa deu caso, o processo não é complexo, o paciente é o único réu do processo, excelência, o que mostra claramente um constrangimento ilegal. A defesa, por algumas vezes, tentou no juízo à cor a liberdade do paciente, sempre sendo indeferida pela autoridade coatora, com o fundamento da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Como podemos afirmar, excelência, que o paciente atentará para a ordem pública quase 3 anos depois? Como que o paciente vai interferir na conveniência da instrução criminal se todas as testemunhas de acusação já foram ouvidas em juízo? Ou seja, as provas já foram produzidas? Não há nenhum perigo na liberdade do paciente para o processo. Manter-se o paciente preso sob a alegação de conveniência da instrução criminal não é fato que pode ser concebido, uma vez que o paciente não tem nenhuma intenção em perturbar a busca da verdade real ou atrapalhar a produção de prova, pois ela já houve. A nossa jurisprudência é uníssona quando se trata de excesso de prazo, principalmente quando não é dado causa pela defesa. Excelência, sem querer desmerecer o despacho do juiz Acor, porém não existe fundamento concreto a legitimar a permanência da segregação do paciente. E eu peço o vênia aqui para poder ler, excelência, a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, que consta na página 70 do processo originário que foi juntado ao HC e que a juíza, a autoridade coatora, ela diz: a materialidade restou configurada conforme o laudo de exame cadavérico. Os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos colhidos ao longo das investigações e da declaração exarada à folha 35 e 36, que é o depoimento daquele que foi indicado nas denúncias anônimas, assim como o filho da vítima também o indicou, é o que acusa o paciente, e a juíza, ora coautora, levou somente o depoimento dessa pessoa em consideração, não levando mais nada além disso em consideração, nem próprio o depoimento do filho da vítima, que falara em sede policial que teria sido outro rapaz o autor do crime e não o ora paciente. Excelência, o paciente, quando do cumprimento do mandado de prisão, foi preso próximo à padaria de sua família, no próprio bairro que reside, o que demonstra que seguia sua vida normalmente, pois sempre esteve à disposição quando solicitado. Quando chamado na delegacia, em momento algum se hesitou em contribuir com as investigações e sempre contribuiu para a sociedade com o seu trabalho, em local certo e sabido. Pois o paciente é filho do dono da única padaria, excelência, a única padaria que existe no bairro, o paciente é filho do dono, conhecido por todos, restando sem efeito prático algum a prisão preventiva na qual se acha submetido. Sendo assim, excelência, eu peço a Deus para que vossas excelências, imbuído de espírito humanitário, para que seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do acusado, substituindo por algumas medidas cautelares diversas da prisão, elencada no artigo 319 do Código de Processo Penal, podendo ser 1, 2, quantas forem necessárias para resguardar e revogar a prisão do ora paciente.
e é assim que eu me expresso, e agradeço, e fiquem todos com Deus, Excelência. Muito obrigado. Eu cumprimento o doutor advogado pela bem fundamentada sustentação. Eu trouxe voto escrito, eram 2 os acusados, sendo que o outro, Ícaro, veio a óbito, mas o doutor advogado traz fundamentos que eu vou reanalisar, eu vou pedir o retorno dos autos ante a bem fundamentada sustentação e trago na próxima sessão. Amém. Muito obrigado, Então, Excelência. fica Deus adiado. abençoe. Amém. Passamos, então,